Fala pessoal, quem nos fala é o professor Diego, professor de Filosofia e Sociologia. E a ideia da aula de hoje é a gente prosseguir com a explicação da matéria e dar prosseguimento de fato ao nosso planejamento. Não sei se vocês se lembram, mas a gente já havia trabalhado em sala de aula alguns conceitos básicos de epistemologia. Pois é, a ideia da aula de hoje é a gente tratar de alguns outros grupos de conceitos básicos que vão ser extremamente importantes para a gente. Mas antes disso, é claro, não se esqueçam, em primeiro lugar, bom dia a todos. Né, gente? A gente não pode perder a sanidade mental durante esse processo de isolamento, né? Então, vamos brincar, mas, apesar das brincadeiras, vamos trabalhar a sério. Bora lá então, ó. Básicos de epistemologia. Vamos relembrar o que a gente fez nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou um primeiro grupo de conceitos que falava a respeito da possibilidade de se alcançar o conhecimento. Eu falei basicamente sobre dogmatismo e ceticismo. Na aula de hoje, não. Eu vou falar sobre idealismo e realismo. Vou começar então com os conceitos, com as definições mais básicas para entender esses dois elementos. Primeiro, o idealismo e o realismo são posturas que respondem à pergunta: qual o papel do sujeito e do objeto no problema do conhecimento? Olha que coisa interessante. O idealismo e o realismo são posturas que se opõem, mas que, embora se oponham, elas têm uma coisa em comum. Elas tentam, de alguma maneira, desenhar, mapear, descrever o que o sujeito e o objeto fazem no processo do conhecimento. E é nesse ponto que se dogmatismo e o ceticismo que foi visto nas outras aulas. Tanto o dogmatismo ingênuo, quanto o dogmatismo crítico, quanto o ceticismo absoluto, quanto as 4 formas de ceticismo relativo, né? Subjetivismo, pragmatismo, probabilismo e relativismo, todas essas posturas tentam dizer se nós conseguimos ou não alcançar a verdade. São posturas que tentam responder à pergunta pela possibilidade de alcançar a verdade. Isso não acontece com o idealismo e o realismo. São posturas que estão tentando descrever o papel do sujeito e do objeto. Portanto, é possível uma pessoa assumir uma postura ao mesmo tempo dogmática, ingênua e idealista. Não é um problema. Idealismo não se opõe ao dogmatismo ingênuo. Da mesma forma, uma postura poderia ser dogmática, ingênua e realista. Não tem problema. São categorias que se referem a critérios diferentes. Assim como uma palavra pode ser, ao mesmo tempo, dissílaba e oxítona, uma postura pode ser dogmática, ingênua e idealista. Por quê? Porque são categorias que se referem a critérios diferentes. Tudo bem? Portanto, não vamos confundir. O idealismo e o realismo falam do papel do sujeito e do objeto no processo de conhecimento. O dogmatismo, o ceticismo e as suas variações falam sobre a possibilidade de alcançar a verdade. Mas vamos lá, vamos ao que nos importa aqui, vamos ao que nos interessa. Vamos começar tentando definir aqui o idealismo. O idealismo vai ser uma postura onde o sujeito possui precedência, possui uma maior importância, possui protagonismo em relação ao objeto no processo do conhecimento. Como assim? Vamos lembrar como é que funciona o processo de conhecer. No processo do conhecimento, o sujeito se depara com o objeto e cria uma imagem daquilo que o objeto é. Ok, definir conhecimento. A postura idealista vai considerar que o sujeito é o protagonismo desse processo. Como assim? O sujeito é aquele que extrai informações presentes no mundo real. O que uma postura idealista tenta considerar é que um cientista, por exemplo, quando está conhecendo a realidade, ele extrai da realidade algumas informações. E essas informações são organizadas e dão origem às teorias. Pensem numa teoria como se fosse um muro. O muro é construído por tijolos. Pensem nos tijolos como se fossem as informações. Portanto, o que o idealismo está dizendo, o que o idealista diz em relação ao conhecimento, é que quem compra esse tijolo é o sujeito. É como se fosse o seguinte: o idealista considera que no processo do conhecimento, o sujeito extrai da realidade as informações que vão se transformar em conhecimento.
Para se produzir conhecimento é necessário informações. O idealismo diz que o sujeito extrai do objeto essas informações e aí constrói o muro do conhecimento, voltando na metáfora anterior. Isso é um pouco abstrato para vocês entenderem por um motivo simples. Nessa discussão epistemológica que começou lá na Grécia Antiga e que nos dias atuais ainda existe, embora já haja uma resposta aceita para ela, durante toda essa trajetória de 27, 28 séculos, a gente sempre concebeu o conhecimento de forma idealista. Então, quando eu falo o que é o idealismo, você acha que é uma coisa óbvia. Tipo assim, que é isso, essa? Na hora que a gente constrói conhecimento do mundo, a gente extrai informações do mundo. Sim, a nossa tradição ocidental sempre concebeu assim. Ou pelo menos predominantemente concebeu assim. E por isso é importante a gente entender. O realismo, ele vai ser uma concepção que vai conceber que sim, o sujeito constrói teorias sobre a realidade. Mas essas teorias são construídas a partir de informações que o objeto nos oferece. Contrastando idealismo e realismo, fica mais fácil de entender os dois. Porque, olha que interessante, no idealismo, o sujeito garimpa informações sobre o objeto. No realismo, o objeto se mostra ao sujeito. Tudo bem, eu, cientista, construo uma teoria para explicar o mundo. Mas isso só é possível porque o mundo se mostra a mim. E por favor, galera, não vamos interpretar o mundo de uma maneira infantil, como se o mundo fosse uma pessoa. Um objeto se mostra a mim não por vontade. Eu estou aqui nesse exato momento olhando para uma caneta azul. Eu entendo que essa caneta é azul, porque eu sou o sujeito. O idealismo e o realismo não estão discutindo isso. Eles sabem que é o sujeito que entende. O que eles estão discutindo é o seguinte: o idealismo diz, eu, sujeito, entendo que a caneta é azul porque eu desbravo, eu extraio dessa caneta essas informações. Eu extraio dela a sua azulidade, entre aspas. A concepção realista de conhecimento vai dizer que eu compreendo que essa caneta é azul porque o azul dessa caneta se mostra a mim. O sujeito, ao se deparar com o objeto, ele é informado das qualidades do objeto. Ou seja, o que a gente está discutindo aqui é se a informação que constrói o conhecimento é extraída do objeto pelo sujeito ou se é o objeto que comunica essa informação para o sujeito. Vamos dar um exemplo para isso. Eu coloquei aqui uma frase, né, um discurso, uma postura. Imaginem que alguém se posicionando a esse respeito. E a gente vai classificar se é idealista ou realista. Olha que interessante. Imagine uma pessoa dando uma entrevista sobre isso. Ela fala assim: nós, seres humanos, nos deparamos com a realidade e ao fazermos isso, extraímos dela a verdade. Olha que interessante. Ele está dizendo que o ser humano extrai a verdade. Se o ser humano extrai, quem está sendo protagonista? O sujeito ou o objeto? As informações que geram conhecimento, elas estão sendo informadas pelo objeto ou extraídas pelo sujeito? Extraídas pelo sujeito. Então, é uma postura idealista. E como vocês são inteligentes, muito mais do que eu na idade de vocês também perceberam que essa postura, além de idealista, ela também é dogmática, né? Porque, olha, ele está dizendo que a verdade pode ser alcançada. Ah, professor, então todo idealista vai ser dogmático? Claro que não. Olha um exemplo. Também vai ser uma postura idealista. Vai ser o sujeito que vai extrair da realidade as informações para gerar conhecimento. Só que nela, a gente não está falando sobre a verdade absoluta. É uma postura cética e idealista. Qual o ceticismo, professor? Não interessa agora. Porque a gente quer entender o que é idealismo. Eu só coloquei essas duas posições para vocês não acharem que todo idealista vai ser dogmático ou todo idealista vai ser cético. São coisas independentes. Beleza? Então, olha só, esse segundo exemplo. Nós, seres humanos, nos deparamos com a realidade e, ao fazermos isso, extraímos afirmações com razoável grau de confiança. Extrair informações com razoável grau de confiança. Não consigo acessar a verdade inteira, só uma parte. É um ceticismo relativo. Qual o ceticismo relativo? Não interessa. Pelo menos não agora. Por quê? Porque
porque eu queria mostrar para vocês que nas duas frases, nos dois pequenos fragmentos, você tem o sujeito como aquele que extrai informações do objeto. Então, são posturas idealistas. Vamos comparar com proposições realistas para vocês conseguirem contrastar as duas. Olha que interessante. Na verdade, eu coloquei só um exemplo, só para ficar mais claro. Não, coloquei dois. Esquece. Olha a postura realista. Nós, seres humanos, eu coloquei similar para você conseguir ver a diferença. Nós, seres humanos, nos deparamos com a realidade. Ok, até então igualzinho idealista. E, ao fazermos isso, ela quem? A realidade, nos informa aquilo que ela é. Olha a diferença. O objeto informa ao sujeito aquilo que ela é. É uma postura dogmática, porque eu estou falando que nós conseguimos entender aquilo que a realidade é, ou seja, conseguimos alcançar a verdade, mas olha que interessante, essa verdade nos é informada pelo objeto. É uma postura realista. Eu sei que quando eu falo do realismo é super esquisito, mas vocês têm que entender que toda a nossa concepção de conhecimento é predominantemente idealista. O realismo perdeu nessa disputa. Beleza? Olha aqui, ó, coloquei um outro. Porém, ele é realista e cético. Igual eu fiz na questão do idealismo. Olha que interessante. Nós, seres humanos, nos deparamos com a realidade e, ao fazermos isso, ela nos informa algo próximo daquilo que ela é. Algo próximo significa que não é uma verdade absoluta. Então, estamos falando de um ceticismo relativo. Mas é um ceticismo relativo realista. Então, ó, só para sintetizar, o idealismo concebe que o conhecimento é construído através de informações que o sujeito extrai da realidade. Ou pelo menos o sujeito constrói a partir da realidade. O realismo é a postura que vai dizer que a realidade nos informa as propriedades que ela possui, as informações que nós vamos utilizar para construir conhecimento. Vejam que eu posso interpretar, por exemplo, que Newton, colocar um exemplo da física, construiu suas leis tanto de forma idealista como realista. São maneiras de interpretar o conhecimento. Se eu chego e falo, Isaac Newton olhou para o mundo e a partir daí conseguiu perceber que a força é igual a massa vezes aceleração. Isaac Newton construiu, o sujeito constrói regras gerais. Agora, se eu falo, Isaac Newton se deparou com a realidade, e ao se deparar com a realidade lhe informa, ou então, a realidade lhe demonstra que a força sempre vai ser a massa vezes a aceleração. Quem está comunicando é o objeto. Tranquilo? Esse comecinho é meio chato, meio abstrato, galera, mas isso vai ajudar na hora da gente compreender as teorias. Acreditem em mim, tá? Não estou mentindo, não. Um abraço. Nós ainda temos um grupo de conceitos epistemológicos, que é racionalismo e empirismo, mas eu falo sobre isso no próximo vídeo, na próxima aula. Abraço para vocês, galera.